Minha missão é tornar você um policial. Por isso, nosso canal é focado em resultados. Na aula de hoje, teremos questões de direito administrativo. Se você não me conhece, meu nome é Lili Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por questões. Acesse a descrição para conhecer o curso de elite e o clube para a área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema. Se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! Banca CESP, TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que os institutos do impedimento e da suspeição no âmbito do direito administrativo são importantes corolários do princípio da impessoalidade. Item correto: impedimento e suspeição buscam assegurar a imparcialidade do julgador. Nesse caso, o julgador deverá retirar-se dos processos administrativos quando estiverem envolvidos parentes ou inimigos pessoais. Conclusão: os institutos do impedimento e da suspeição no âmbito do direito administrativo são importantes aplicações do princípio da impessoalidade. CESP e RBR 2015. O princípio da legalidade consiste em estatuir que a regulamentação de determinadas matérias há de fazer-se necessariamente por lei formal e não por quaisquer outras fontes normativas. Item errado. A questão traz o conceito de princípio da reserva legal. Princípio da reserva legal. Determinadas matérias devem ser regulamentadas por lei formal, logo não podem ser tratadas por outras fontes normativas. Princípio da legalidade. Determina a submissão à lei. A atuação administrativa deve se basear na lei, aplicada em sentido amplo, englobando a Constituição, as leis em sentido estrito, os regulamentos, outros. Banca CESP, Polícia Federal, 2018. Um servidor público federal determinou a nomeação de seu irmão para ocupar cargo de confiança no órgão público onde trabalha. Questionado por outros servidores, o departamento jurídico do órgão emitiu parecer indicando que o ato de nomeação é ilegal. O princípio da autotutela permite que o Poder Judiciário intervenha para apreciar atos administrativos que estejam supostamente eivados de ilegalidades. Item errado. A autotutela não se aplica ao judiciário, quando nos exercícios da função jurisdicional, mas sim à administração pública. CESP-TRE 2015. Em decorrência do princípio da impessoalidade previsto expressamente na Constituição Federal, a administração pública deve agir sem discriminações, de modo a atender a todos os administrados e não a certos membros em detrimento de outros. Item correto: a administração deve atender a todos os administrados sem discriminação, desdobramentos do princípio da impessoalidade. Não se pode favorecer pessoas, igualdade ou isonomia. Não se pode utilizar de perseguições indevidas, igualdade ou isonomia. Observação: a impessoalidade consta expressamente no caput do artigo 37 da Constituição Federal. CESP-STJ 2015. Em um Estado democrático de direito, deve-se assegurar o acesso amplo às informações do Estado, exigindo-se, com amparo no princípio da publicidade e absoluta transparência, sem espaço para excepcionalidades no âmbito interno. Item errado.
Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Conclusão: a transparência não é absoluta, uma vez que a Constituição Federal preserva o sigilo dos atos quando for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Banca CESP, Cefaz 2018. A previsão em lei de cláusulas exorbitantes aplicáveis aos contratos administrativos decorre diretamente do princípio da supremacia do interesse público. Item correto. Cláusulas exorbitantes ou cláusulas de privilégio são cláusulas dos contratos administrativos que extrapolam, exorbitam, ultrapassam os limites aceitáveis no âmbito dos contratos de direito privado. Tal prerrogativa decorre do princípio da supremacia do interesse público, que preconiza a prevalência do interesse público sobre o interesse particular, dotando a administração pública de determinadas prerrogativas com o objetivo de fazer valer o interesse público. CESP-PC 2018. Com relação à organização administrativa, é correto afirmar que as autarquias são pessoas jurídicas com capacidade de autodeterminação, patrimônio e receitas próprias, criadas por lei para o desempenho de atividades típicas do Estado, submetidas ao controle hierárquico pela administração pública direta. Item errado. Autarquias não são submetidas ao controle hierárquico pela administração pública direta. Não há subordinação entre os entes da administração direta e as entidades da administração indireta. A administração direta controla, tutela as entidades da administração indireta. Princípio da tutela. CESP-TCE 2018. Serviço autônomo com personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receita próprios, criado por lei para executar atividades típicas da administração pública que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada, é o conceito de sociedade de economia mista. Item errado. A questão traz o conceito de autarquia. Autarquia, serviço autônomo com personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receita próprios, criado por lei para executar atividades típicas da administração pública, gestão administrativa e financeira descentralizada. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia. CESP-PGE 2018. Acerca da organização administrativa, é correto afirmar que ocorre descentralização por serviços quando o poder público contrata empresa privada para desempenhar atividade acessória à atividade finalística da administração. Item errado. A questão descreveu a descentralização por delegação ou colaboração, que ocorre quando se delega um serviço mediante contrato ou ato administrativo a uma pessoa privada. Descentralização administrativa por serviços é igual descentralização por outorga, técnica ou funcional. Ocorre quando o Estado cria uma entidade administrativa transferindo a realização de serviço público por prazo indeterminado. CESP-TRE 2017. Consideram-se entes da administração direta os serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. Item correto. Decreto-Lei número 200 de 67, artigo 4º. A administração federal compreende, inciso 1,
A administração direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios. A administração direta é o conjunto de órgãos que integram as pessoas políticas, União, Estados, Distrito Federal e municípios, aos quais foi atribuída a competência para o exercício das atividades administrativas do Estado de forma centralizada. CESP-STJ 2015. O princípio da especialidade na administração indireta impõe a necessidade de que conste na lei de criação da entidade a atividade a ser exercida de modo descentralizado. Item correto. O princípio da especialidade busca garantir que as entidades administrativas exercerão as atividades previstas em sua lei de criação ou autorização. A lei de criação ou autorização deve definir a finalidade da entidade. É proibido ao agente público, por ato administrativo, mudar a finalidade de uma entidade administrativa. Por isso que a lei de criação ou autorização deve definir a finalidade da entidade. CESP-TCE 2018. No processo de descentralização por serviço, em que o órgão passa a deter a titularidade e a execução do serviço, ocorre o exercício da capacidade administrativa do órgão descentralizado mediante dependência financeira em relação ao poder central. Item errado. Descentralização por serviço, por outorga técnica ou funcional, dá origem às entidades administrativas, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, transferindo tanto a titularidade como a execução do serviço para a entidade administrativa. As entidades administrativas terão autonomia gerencial, orçamentária e financeira. CESP-STM 2018. Julgue o item que se segue à luz do Decreto-Lei nº 200 de 1967. Autarquias possuem personalidade jurídica e patrimônio próprios, embora não façam jus a receitas próprias. Item errado. Autarquia, segundo o Decreto nº 200 de 67, artigo 5º, inciso 1, serviço autônomo, criado por lei, personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. As receitas das autarquias possuem previsão direta no orçamento público, permitindo a sua maior autonomia. CESP-TRE 2015. Por força do princípio da legalidade, o administrador público tem sua atuação limitada ao que estabelece a lei, aspecto que o difere do particular, a quem tudo se permite se não houver proibição legal. Item correto. Princípio da legalidade. A atuação administrativa deve pautar-se pela lei. Aplicações da legalidade para a administração. Só pode fazer aquilo que estiver previsto em lei. Sua atuação está limitada ao que prevê a lei. As aplicações da legalidade para o particular. É possível fazer tudo o que não estiver proibido por lei, pois as pessoas, em geral, se submetem ao princípio da autonomia da vontade. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que, em decorrência do princípio da autotutela, apenas o Poder Judiciário pode revogar atos administrativos. Item errado. O Poder Judiciário só pode revogar seus atos quando exercer a função administrativa, ou seja, quando estiver atuando como administração pública. O Poder Judiciário, exercendo sua função típica, não pode revogar atos praticados pela administração,
porque não pode exercer o controle de mérito dos atos administrativos. Conclusão: somente a administração pública pode revogar seus atos. Bancasesp, Seres, 2017. Secretário de Justiça e Direitos Humanos de determinado estado da Federação que publicar uma portaria e na semana seguinte revogá-la em nova publicação, terá praticado o ato revogatório com base no princípio da: letra A, indisponibilidade; letra B, moralidade; letra C, autotutela; letra D, eficiência; ou letra E, supremacia do interesse público. A alternativa correta é a letra C, autotutela. A administração pública tem o poder de rever os seus próprios atos, revogando os inconvenientes e inoportunos e anulando os ilegais. CESP, Polícia Federal, 2018. Sob a perspectiva do critério formal adotado pelo Brasil, somente a administração pública aquilo determinado como tal pelo ordenamento jurídico brasileiro, independentemente da atividade exercida. Assim, a administração pública é composta exclusivamente pelos órgãos integrantes da administração direta e pelas entidades da administração indireta. Item correto: Brasil adota o critério formal. A administração pública é aquilo que a legislação diz que é a administração pública. Pelo critério forma, a administração pública é formada pela administração direta e indireta. Bancasesp, IFAM 2018. Dado o princípio da legalidade, um funcionário do IFAM só pode fazer o que lhe é permitido de forma expressa por legislação pertinente. Item correto: um servidor da IFAM deve obedecer ao princípio da legalidade previsto na Constituição Federal, artigo 37. De acordo com esse princípio, a administração pública somente poderá agir quando houver lei determinando ou autorizando a sua atuação. Bancasesp, TRT 2017. O princípio que rege a administração pública, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e que exige dos agentes públicos a busca dos melhores resultados em o menor custo possível, é o da eficiência. Item correto: o princípio da eficiência se apresenta em dois aspectos. No primeiro, na forma de organização da estrutura administrativa, que deve buscar uma estrutura mais enxuta e descentralizada. No segundo, na forma de atuação dos agentes públicos, que devem buscar sempre a excelência, prestando serviços com qualidade, zelo e rendimento para atender às necessidades da população. CESP-FUB 2015. A proteção da confiança, desdobramento do princípio da segurança jurídica, impede a administração de adotar posturas manifestadamente contraditórias, ou seja, externando posicionamento em determinado sentido para em seguida ignorá-lo, frustrando a expectativa dos cidadãos de boa-fé. Item correto: a proteção da confiança, desdobramento do princípio da segurança jurídica, objetiva preservar as relações jurídicas já consolidadas. Com efeito, a administração não pode prejudicar os cidadãos adotando condutas contraditórias, ou seja, adotando para casos semelhantes condutas opostas. Quer baixar totalmente gratuito o e-book da aprovação? Acesse a descrição desse vídeo e clique no link e-book.